Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui e já eu mostro pra vocês o nome do lugar que eu tô, né? Tô chegando na entrada. Na entrada tem escrito o nome, né? Mas antes de eu explicar o que eu vim fazer aqui, primeiro eu quero pedir pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes com o mundo todo, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Basicamente eu creio que faz tempo que vocês não me veem assim, vestido a rigor. Vamos lá. Não é por aqui que eu vou entrar, mas como tem um nome ali em cima, eu vou... Deixa eu prender isso aqui em algum lugar, peraí. Qual é o meu melhor lado? Não sei, reto. Estou aqui. O que eu vim fazer aqui, gente? Eu já vou explicar pra vocês. Na verdade, eu tenho até que, inclusive, encontrar a entrada disso, né? A entrada de pessoas comuns. Ah, tá ali, acabei de ver a placa dizendo que a entrada é pra lá. Hoje, no caso, o que eu vim fazer aqui, né? Espera um pouquinho, gente, aqui. Deixa eu só achar um jeito fácil de segurar. Inclusive, acho que talvez até, inclusive, a entrada principal aqui tem um nome mais bonito, né? Só um pouquinho aí, pessoal. Estou chegando. Pronto. Achei aqui a entrada, né? Pronto. Eu estou aqui, né? E o que eu vim fazer aqui, né? Bom, basicamente, deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. Eu vou entrando enquanto eu falo com vocês, né? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte, né? Algumas pessoas já sabem, outras não, mas eu, no caso, trabalho com várias coisas, né? Intérprete, tradução, consulta, etc, tal, né? E dentro desse trabalho, tem um trabalho ultimamente que tem tido bastante solicitação, que é o trabalho do sistema Yango Kiara, né? Que seria Jovens Cuidadores, né? Que basicamente é o seguinte: geralmente quando a gente fala de Yango Kiara, ou seja, Jovens Cuidadores, a gente fala mais, a pessoa pensa logo de cara, tipo, crianças que tem que ajudar em casa, né? E tal, que tem que ficar em casa trabalhando, né? Porque os pais não cuidam deles, ou porque às vezes é mãe solteira, pai solteiro e não tem quem cuide, aí você tem um familiar doente, né? E aí a criança precisa ficar cuidando desse familiar, ou seja, é quando a criança, né, tem que fazer coisas que na verdade não seriam bem responsabilidades dela, e por isso ela perde o direito dela de ser criança, né? Achei um banquinho baixinho, mas achei. Ela perde o direito dela de ser criança, né? Então, com isso, essa geralmente é a imagem básica que as pessoas têm dessa ideia de jovens cuidadores, né? Só que aí, recentemente, coisa de um ano atrás mais ou menos, né? O governo começou a considerar também as crianças, né, com raízes estrangeiras, né? Ou seja, com pais estrangeiros, que tem que fazer intérprete e tradução para esses pais, né? Começou também a considerá-los como o Yango Kiara, o que é uma realidade, né? Basicamente é um outro tipo de trabalho, seria uma nova demanda. Depois eu falo com vocês. Pronto, gente, voltei aqui, estou em outro lugar, né? Nesse decorrer ali, enquanto eu tava falando com vocês, eu acabei encontrando com a pessoa da qual eu vou falar pra vocês agora, né? E aí, até pra poder garantir já o lugar certinho, saber onde é e tal, eu resolvi seguir ele, né? E aí parei de falar um pouco. Então, voltando a explicar pra vocês, né? Como eu disse pra vocês, eu tô, no caso, fazendo esse trabalho, né? Relacionado a Yango Kiara, essas coisas, né? E também, junto a isso, né? E aí, dessa forma, eu, no caso, auxilio os estrangeiros, né? A ideia básica, né, que você pensa é que você tem esse sistema tal que agora auxilia aí nesses custos, ajuda, né, tipo, a custear um pouco, né, dos gastos aí com o intérprete para poder promover os estrangeiros a utilizarem o serviço de intérpretes profissionais ao invés de pedir para a criança, porque pedir para a criança fazer intérprete é uma coisa extremamente custosa para ela, né, e geralmente ela não percebe, ela não sente, porque dentro do coração dela ela pensa, estou ajudando meus pais. É muito raro você ver uma criança que, tipo, acha custoso. Ela pode até sentir vergonha, mas não assim, tipo, se sentir mal por ter que fazer um intérprete com os pais. E o pior é que a gente sabe que os casos, eles podem vir de ser desde simples, né? Coisa como, por exemplo, uma compra de um negocinho, né? Como também resolver problemas mais sérios, como acidente de trânsito, etc, tal. Então, tem pais que usam os filhos para tudo, né? E quanto mais complexo, mais complicado o problema, maior é o risco que essa criança sofre, não só na questão
de repente, você pensar em problemas psicológicos, né? Mas também pensar em outros tipos de problema, né? Eu vou mudar um pouquinho aqui para mostrar para vocês aqui o lugar. Tem uma pessoa que está trabalhando ali. E meio que eu não quero atrapalhar muito ela, né? Eu tô vendo que ela tá se sentindo incomodada comigo falando o tempo inteiro, né? E aí, então, né? Mudando aqui de lugar um pouquinho, né? Então, eu faço esse trabalho, né? Fora isso, eu também faço trabalhos de promoção de coexistência multicultural, né? Acho que eu tenho um tempo ainda. Tenho mais uns 10 minutos. Eu vou descer lá embaixo para continuar falando, né? Não gosto de incomodar os outros. Eu trabalho com coexistência multicultural e tal, né? Particularmente, eu trabalho com intérprete, tradução, né? Consultas multilíngues. Eu faço muita coisa, né? E na área de coexistência multicultural, principalmente, né? A gente sofre um problema que é o quê? Organizações, de maneira geral, não têm demonstrado assim, um grande interesse em realmente trazer resultado para essa causa, né, dos estrangeiros, né? E aí, nessa questão de não conseguirem trazer ali um resultado para essa causa, né, tem muita coisa envolvida. Por exemplo, né, dá muito trabalho mudar qualquer coisa. Então, tipo, o que está sendo feito agora, né, o negócio é ir seguindo todos os anos porque entra verba para isso, né? Aí, de repente, você fala, vamos fazer um negócio novo. Você não pode só chegar e fazer um negócio novo, né? Isso exige que a pessoa entre com um projeto, peça para ver se é aprovado. Depois, se for aprovado, ainda tem que correr atrás de verba. Tem muita coisa envolvida, né? Então, é um esforço muito grande que pode, muitas vezes, não dar em nada, né? Então, assim, a pessoa que quer realmente fazer a diferença, ela tem que estar muito interessada em fazer. E geralmente eu não vejo esse empenho, né, esse interesse todo nas organizações relacionadas a isso. Elas só querem todos os anos fazer a mesma coisa, de maneira geral, né, o que já está definido para fazer, né? E quando se trata, então, por exemplo, né, a gente tem as organizações que geralmente são quem faz essas coisas, né, relacionadas a estrangeiro. Aí acima delas você tem os contratantes, que costumam ser as prefeituras ou às vezes a província e tal, né? E quando a gente fala de contratantes, a gente fala de forma geral, né? Como o mandante principal a cidade, a província, mas na verdade você tem setores ali especializados, né? Setores que estão como responsáveis pelas causas estrangeiras, né? E para eles é a mesma coisa, só que para eles é até mais complicado. Por quê? Para eles também fazer a mesma coisa todos os anos que está dando certo é a melhor forma de não tomar bronca e dar tudo certo, né? Sem nenhum problema, com o mínimo de trabalho possível. E qualquer tentativa de alteração, você cria o risco de não dar certo e você tomar uma bronca por isso, né? E a gente não pode esquecer também que a gente está falando de funcionários públicos, né? Funcionários públicos, quanto menos eles trabalham, eles vão ganhar a mesma coisa. Então, tipo, isso já traz ali um incentivo para não fazer muita coisa. Não estou falando que todos são enrolados, né? Mas, naturalmente, eles não têm muito incentivo para se esforçar. E aí acaba que fica nesse lero-lero, né? Essa coisa que não vai para frente. Eu conheci poucos que são muito esforçados e é graças a eles que eu estou onde eu estou agora, né? Poucas pessoas que realmente se esforçaram para valer, para fazer a coisa acontecer. E hoje, essa pessoa que eu falei para vocês que eu ia comentar hoje, né? Que ele se chama Hiratsuka e ele trabalha no Shakyo, né? Que em Shakyo fala, mas seria isso uma abreviação de Associação de Bem-Estar Social da província de Nagano, né? E ele está como responsável, né? Ele, mas são 3 pessoas no total, né, que estão ali responsáveis por isso, né? Ele, uma mulher que se chama Nishizawa, né? Super legal também. E agora, recentemente, a mais novinha que entrou, né? Que se chama Komemura, né? E esses 3, eles são extremamente esforçados nessa causa, na coisa de criar realmente algo que funcione. Principalmente o senhor Hiratsuka, né? E a gente vira e mexe, conversa por telefone, etc, tal, né? Sabe? Conversa muita coisa. E quando a gente conversa muito tempo, né? E aí, uns tempos atrás, a gente ficamos 3 horas no telefone conversando. E dentro dessa conversa, me veio uma ideia, né? Me surgiu uma ideia, a gente conversando com ele e tal. E eu falei pra ele assim, vou explicar de forma simples, porque até não tem muito tempo, né? Eu falei pra ele, olha, uma coisa que eu me toquei agora, né? O Yangukyara, o sistema Yangukyara, ele tá ali para proteger as crianças com raízes estrangeiras, né, que acabam por trabalhar como intérprete para seus pais. Como forma, né, o projeto que foi criado nesse momento para tentar melhorar esse problema foi custear, né, os gastos com intérprete, né? E aí, então, você tem ali, então, um trabalho direto no problema, né? Então, só que o problema desse projeto é que, enquanto ele existir, tá beleza. Quando ele deixar de existir, o problema retorna, volta. E aí a gente não resolve, né? E aí, então, como que a gente poderia criar um novo projeto que, né, desse para talvez estender o prazo desse, porque uma hora acaba e se deixar, ano que vem não tem mais esse projeto, tá? Que tá tendo agora, né? Então, como é que a gente pode tentar criar uma necessidade desse projeto continuar mais tempo,
Ao mesmo tempo que a gente não vai ser só continuar por continuar, né? Não, a gente vai dar um motivo para isso, ou seja, um motivo pelo qual realmente a gente poderia tentar acabar com esse problema de Yango que era na questão de crianças com raízes estrangeiras. Aí eu pensei, aula de japonês, né? O problema das aulas de japonês é que elas estão enraizadas, né, na questão do estrangeiro. O estrangeiro tem o direito de poder falar o japonês e para isso tem que ser criadas chances para o estrangeiro poder estudar. E aí quando eles falam assim, parece bonito, mas basicamente ele está falando que o interesse de aprender o japonês é dos estrangeiros, né? O que falta só é criar as oportunidades, né? Só que nessas oportunidades, como é em pró estrangeiro, o governo não coloca muita verba ali. Então a ideia é promover que voluntários façam aulas, né? E aí você tem as aulinhas de japonês que estão espalhadas por aí. A sua grande maioria, quase todas, uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo, né? Sempre com horários limitados, né? Então, basicamente, elas não dão resultado. Basicamente, né? E não é por culpa deles, é por causa do sistema, né? Que é completamente embasado em funcionar através de voluntários, né? Isso sempre foi um problema, porque é em prol do estrangeiro. Então, como é em prol do estrangeiro, eles não têm que se esforçar. E aí foi onde eu pensei, falei, peraí, e se isso fosse em prol das crianças? Porque aí é em questão de proteger o direito da criança, ou seja, a gente entra na ideia do Yango Chiara. Não enquadra só estrangeiros, mas também enquadra japonesas, né? Então a necessidade se torna maior, o poder de criar verba se torna maior. E aí eu falei pra eles, eu falei, olha, por que a gente não pensa de repente futuramente em criar ali uma aula de japonês, uma classe, né? Com um professor contratado, né? Para trabalhar o dia inteiro, né? De preferência a gente fazer um negócio todos os dias, né? Sabe, contrata 2 professores, né? E eles vão trabalhar todos os dias, né? Para pegar horários de manhã, de tarde, de noite, né? Para poder dar a possibilidade das pessoas que querem aprender japonês aprender em qualquer horário. Você tem um tempo livre, né? Ou seja, usar a mesma ideia de academia 24 horas, né? A gente vai pra academia porque tá lá, aberto sempre. Porque se tiver que se ajustar demais, a gente começa a avacalhar, entendeu? Então, falei assim, isso tudo com base na ideia de quem prol do Yango Chiara, dos jovens cuidadores, né? E aí a gente conversou um monte de coisa, eu falei um monte de coisa, expliquei também outras ideias de tentar criar uma classe especial para as crianças, porque a gente tem que pensar de forma separada, né? O ensino do japonês para os adultos e para as crianças. Por quê? Enquanto os adultos precisam ir aprendendo japonês para se virar na vida, as crianças têm que aprender o japonês escolar para poder acompanhar os estudos, né? Porque aí, no geral, o resto do japonês ela vai aprendendo no decorrer. Mas geralmente nos estudos que a criança sofre muito. E o que mais é complicado é que, por exemplo, a criança que ela tem alguma dificuldade na escola, ela volta para casa, uma criança japonesa, e os pais ajudam ela a estudar. Enquanto que os pais estrangeiros não conseguem fazer isso, porque eles não leem, não entendem, né? Não sabem, o ensino é diferente, né? Então, o que a criança precisa, na verdade, é de ter alguém que possa ensinar ela, por exemplo, fazer as tarefas, a conseguir acompanhar os estudos dela. E isso também precisa de uma classe de estudos e tem que ser todos os dias, para a criança poder sair da escola, abre ali o computador, o celular, né? Os pais dão um jeito, se tiverem interesse, e aí a criança tem acesso ali e ela tem um professor que vai estar ensinando todo mundo, porque mais ou menos o que as crianças aprendem é mais ou menos a mesma coisa no Japão inteiro, né? Mas eu não estou falando para fazer um treco para o Japão inteiro, eles vão fazer um treco voltado para a província, entendeu? E limita com senha, com não sei o que, se você é morador da província, você pode acessar e tal. Então, tipo, dá para se criar muita coisa interessante, né? Então, eu conversei muito com ele sobre um monte de coisa. E aí que eu falo que a diferença de quem tem interesse em fazer e quem não tem. Eu converso isso com muita gente, com outras... Eu não vou falar nomes aqui pra gente evitar problemas, né? Mas eu converso com organizações importantes que mexem com isso. Eu converso com muita gente que poderia fazer. Eu converso com a província também, né? Com o setor responsável. Converso com as cidades nas quais eu ofereço serviço. Converso com muita gente. Ninguém faz muita coisa. Esse cara do Chakra que eu falei pra vocês, o Renato Ska, eu falei com ele. Uma semana depois ele falou pra mim assim, eu tô tentando criar um projeto, né? Conversei com você, gostei da sua conversa. E eu vou criar um projeto, eu vou aproveitar que a gente tem ali uma reunião que a gente consegue, tipo, apresentar os projetos, eu vou tentar criar um negócio e tal. E aí que vem essa coisa que hoje vai ter. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o nome é esse daqui. Eu vou ter que virar pra mim ler, porque eu não consigo ler não, tá? Naganoken Anshin Mirai Souzou Senta, né? Então, tipo, eles têm uma reunião pra tentar criar ali um negócio, né? E aí, ele fez aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Kizuki Teansho, ou seja, ele colocou, tipo, é uma sugestão de algo que ele percebeu, né? E aqui ele tentou criar um negócio para justamente fazer essa coisa funcionar, né? De coexistência multicultural e tal, né? É o primeiro passo. E isso mostra o interesse dele, sabe? Em tentar fazer alguma coisa. Ele brigou com os chefes dele, porque ele não é chefe, né? Para poder conseguir esse espaço, conseguiu o espaço. Então, é isso que eu falo, é muito legal quando você conversa com pessoas que têm muito interesse em fazer acontecer, né? E aí, então, a gente tá agora empenhado em tentar fazer isso virar alguma coisa. E eu fui convidado hoje para assistir, né? Só o fato de eu estar ali, já provavelmente já dá algum peso, entendeu? Ele falou, se você puder, vem, fica aqui sentado junto, né? Você não vai poder falar nada, porque é coisa deles, né? Mas, tipo, só de você estar aqui já dá um peso, né? Mostra o seu interesse também. Eu falei, não, beleza, pedi folga do meu serviço e vim, entendeu? Deixa eu já ir subindo aos pouquinhos.
E aí, no caso, hoje eu vou vir tudo e vamos ver. Aí eu vou falando pra vocês o que deu, o que aconteceu, né? Mas agora, então, no caso, eu tô aqui também lutando em prol de conseguir as coisas pra vocês, né? Ah, porque eu sou um cara bonzinho, porque eu quero ajudar os estrangeiros. Olha, eu também sou estrangeiro e se eu ajudar vocês, eu me ajudo, né? Então, vamos ser sinceros, é em prol de todos, inclusive eu, né? Só que alguém tem que fazer alguma coisa, né? Não adianta só ficar reclamando, como eu sempre falo pra vocês em outros vídeos, né? Se você quer que realmente alguma coisa aconteça, você tem que fazer, né? E é o que eu quero, é o que eu tô tentando fazer aqui, criar o movimento, fazer a coisa acontecer. Eu acho que eu esqueci de fazer o bordão inicial, então vou deixar falado agora. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveita os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso. Eu não vou poder, como é que se diz? Eu não vou poder, obviamente, filmar lá dentro, né? Como eu faço com muitos negócios, porque isso é completamente, eu fui convidado, mas isso é um evento completamente deles. Ué. Pra cá? Que coisa estranha. Mas isso é um evento completamente deles. Ah, entendi, é o terceiro andar. Que perigo, eu vou me atrasar. Esse é um evento completamente deles, então, tipo, todo mundo que tá lá não tem nada a ver com isso, eu não posso filmar eles, né? Então, já peço antecipadamente pra vocês, desculpa por isso, né? Mas eu vou tentar explicar pra vocês o máximo possível, o máximo que eu puder disso daí. Então, a gente se fala já já. E aí, pessoal, voltei, como vocês podem ver, com outra roupa, né? Porque agora já acabou a reunião e, sinceramente, eu odeio ficar, sabe, com roupa pesada, como é que fala? Com terno, com uniforme, né? Eu sou aquela pessoa que vive de shorts, camiseta e sandália, né? Então já tirei a roupa, por quê? Porque agora a gente vai pro, como é que fala? After hour, como é que é? Happy hour, né? Agora que a gente já terminou toda essa parte e tal, então, depois que a pessoa que colabora aqui comigo e tal, né, do Shakyo, né? Terminar o trabalho dela, a gente vai sair pra comer, né? Pra comer, conversar sobre hoje, etc, tal, né? Colocar o papo em dia, afinal de contas, a gente tem sempre que estar discutindo sobre essas coisas pra tentar sempre buscar alcançar os melhores resultados, né? Mas eu vou tentar explicar pra vocês de forma simples como é que foi a reunião que eu assisti ali, né? Basicamente foi uma reunião de 2 horas, né? Japonês, como sempre, bem certinho no horário, né? Na hora que começou ali, já deu a hora, já começaram certinho. Ela terminou um pouca coisa atrasada, acho que terminou tipo 5 minutos de atraso, mas 5 minutos de atraso, gente, né? Lá no Brasil, atraso é de horas pra frente. E como é que eu posso dizer assim? Como eu falei pra vocês, né? Eu não tava ali como um participante, eu tava ali como alguém pra assistir, só como uma pessoa pra assistir, né? E eles abriram aquele espaço especial pra mim, porque na verdade, tipo assim, a ideia não era nem divulgar muito pra ninguém, mas como eu sou uma pessoa muito importante pra eles, né, nessa questão, então, tipo, não, né? Aí o cara lá que é o responsável, que é o que eu falo pra vocês, que é uma pessoa muito esforçada, o Hiratsuka, ele lutou lá pra conseguir um espaço pra pelo menos eu estar ali, né? E poder escutar junto, né? E aí, lá estava eu, escutei toda a conversa com eles e tal, né? A maior parte, tipo, como não é uma coisa só pra isso, né? Basicamente, né? Parece que essa coisa do... É que me fugiu agora o nome, né? O Mirai, não sei o quê. Depois eu vou ler mais direitinho pra vocês, né? Certinho o nome. Vou dar uma tradução pra vocês também de como pensar nisso daí, né? Mas então, no caso, esse grupo que eles criaram, ele basicamente é muito parecido com o próprio Shakai Fukushi Kogikai, né? Que seria a Associação de Bem-Estar Social da província de Nagano, né? Ele é parecido, mas a ideia dele é ser mais amplo, englobar mais coisas, né? Não só aquela coisa assim relacionadas a bem-estar social, que são como é que fala assim? São agências, são organizações, grupos, né? Só relacionado a isso, mas abrir uma coisa mais abrangente, coisa que abrange mais coisas, né? Mais empresas, como por exemplo, em questão de estrangeiros, tem que abranger também as empresas que contratam estrangeiros. Então, tipo, para sair um pouco dessa caixinha, eles abriram esse novo projeto, né? E eles vieram. Primeiro eles pensaram por conta própria, vieram fazendo ali as coisas, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês a papelada que eles me deram ali, né? Vieram fazendo algumas coisas e nesse decorrer, agora, finalmente, tipo, chegou a hora, como o negócio cresceu demais, eles precisavam de criar uma regra, tudo direitinho. E aí por isso que então criaram essa reunião de hoje. Deixa eu realmente olhar para poder explicar para vocês direito. Vou pegar o papel lá atrás para poder explicar para vocês. Então, gente, bom, a reunião de hoje foi a primeira reunião do comitê de gestão de projetos do Centro de Criação do Futuro Seguro da província de Nagano. Acho que seria essa uma tradução direta aí para vocês, né? Que em japonês seria, né, o Nagano-ken Anshin Mirai Souzou Center, né? Esse seria o centro, né, no caso, e aí, no caso, começou com esse comitê.
Eles começaram com o comitê agora, justamente por causa, como eu disse pra vocês, eles já estão bastante tempo lidando com isso, né? Tipo, fazendo vários projetos e tal. Só que a coisa cresceu, né? E como a coisa cresceu, ele chegou num nível que, tipo assim, já não dava mais pra ir levando, né? E como não dava pra ir levando, então, no caso, meio que de última hora, meio que se apressaram pra criar um comitê pra poder, a partir daqui, começar a criar as coisas de uma forma mais regrada, né? Coisas de governo, coisa relacionada a governo, né, gente? E, bom, anualmente eles vão fazer 2 reuniões, essa foi a primeira, né? E aí vamos ver aqui muito de leve aqui sobre o que foi falado, né? Opa, peraí. Tá, eu vou mostrar de assim. As pessoas que participaram hoje foram essas aí, eu não vou colocar os nomes delas em si, tá? Mas foram essas aí, tipo, simplificando, tem uma pessoa que é de universidade, essa pessoa se tornou a diretora do comitê, né? Depois tem um cara que mexe com, é uma empresa que mexe com auxílio de inclusão, né? Tem a outra ali que é coordenadora dos voluntários do Japão, né? Da Associação de Voluntários Japoneses, né? Aí tem uma outra pessoa ali que é uma advogada de um escritório de advocacia. E por fim, o presidente ali da associação de bem-estar social da província de Nagano, né? Aí a gente tem todo o pessoal ali relacionado à parte como é que chama? Todo o pessoal relacionado à parte daqui da Associação de Bem-Estar de Bem-Estar Social, né? E aí a gente tem ali também outras pessoas ali, ó, relacionadas àquela parte ali, né? De organização NPO, né? Holding Michel Crabo, né? Tal, e aí tem eu ali, tá ok? Então, tá, a gente tem aqui as pessoas inicialmente, né? Aguenta aí, pessoal. Aqui. Essa aqui é a parte que eu falei pra vocês das regras, né? Dos termos deles lá, né? Que até então não tinha nenhuma definição. Então, até pra poder fazer o comitê e tal, então ela foi definida exatamente como é que vai funcionar, etc, tal, né? Aí tem toda uma explicação geral, né? Do que seria esse Nagano Ken Shimi Dai Senta, né? Tal, de maneira geral, né? E eles fazem toda uma apresentação das coisas que eles fizeram, etc, tal, né? Então, tipo, não tem nada assim, como é que eu posso dizer assim? Não tem nada de muito importante pra eu mostrar pra vocês, além do que realmente nos interessa, que é a parte relacionada a estrangeiros, né? Então, aguenta aí, pessoal. Tem tudo ali um monte de coisa e tal, e eles começaram a explicar, a apresentar os projetos que eles já fizeram, né? Então tem vários projetos aqui e tal, que eles foram fazendo, tal, cada um com o seu representante, a pessoa que cuida, né? E aí a gente chega aqui no, finalmente, que é o projeto relacionado ao Yango Kera, que eu falei pra vocês, né? Começou no 2023, mês 6. Eu comecei a fazer parte disso a partir do mês 10, né? Que foi quando eu participei de uma reunião tal, né? Inclusive, ó, vocês podem ver aqui, ó. Tem a minha foto aqui no jornal que eles utilizaram ali e tal, né? E aí, então, a gente tem esse projeto, né? E relacionado a esse projeto, no caso, né? Tipo, foi o que eu falei pra vocês, que conversando com ele e tal, tem vários projetos, não sei o que lá, né? Espera um pouquinho aí, pessoal. Aí, antes de eu mostrar o meu, vou mostrar que tinha outros projetos também, né? No caso, hoje, eles queriam colocar ali pro comitê conversar sobre 3 projetos, né? Um é desse daqui, que é, de maneira geral, a criação de um, como é que se diz assim, de um monte de coisa. É complicado de explicar pra vocês, né? Como esse aqui não tem exatamente a ver diretamente com o estrangeiro, eu nem escutei muito bem não, tá? Sinceramente, né? Aí a gente tem esse segundo aqui, que é outro também pra auxiliar na questão de moradia e tal, né? Um segundo projeto. E aí finalmente a gente chega no projeto que tem a ver com o estrangeiro, inclusive tem o nome da minha empresa aqui, né? Então esse aqui, inicialmente o projeto deles é criar uma plataforma, né? Onde várias empresas, organizações, né? A própria, como é que fala assim, município, província, tal, né? Onde todo mundo possa ali se unir em busca de conseguir criar ali um negócio, um grupo, que é pra gente poder discutir direito sobre as questões relacionadas ao estrangeiro e a coexistência multicultural, ou seja, em japonês, o Tabunka Kyosei. E bom, gente, falar sobre Tabunka Kyosei é uma coisa muito complicada, então não é algo que eu vou tentar explicar pra vocês hoje, tá? Mas assim, isso é o principal ponto que eu tô tentando fazer valer a minha existência, né? Conseguir aí criar um projeto que funcione de coexistência multicultural para que todos os estrangeiros e japoneses possam viver bem, né? Ter uma boa convivência, né? E é um negócio complexo, porque envolve muita coisa, tá? Mas o primeiro passo é encontrar algum lugar que consiga fazer os projetos começarem a se mover, né? Eu vim tentando fazer isso direto com a província, né? Eu venho tentando fazer isso também direto com as prefeituras que eu trabalho, né? E tem toda uma dificuldade nisso daí.
Agora, não dá pra simplesmente desistir, né? Ah, tô tentando, não tá dando certo e fiz a minha parte. Não. A gente continua tentando por todos os lados possíveis, né? E um desses lados que pra mim funcionou bem, e tá funcionando bem, tá dando resultado, é o Nagano-ken Shakai Fukushiki Kyogikai, que seria a associação de bem-estar social de Nagano, né? Porque aqui, pelo menos, o pessoal que tá envolvido ali tem muito interesse, eles se esforçam muito, e por isso que as coisas andam, né? A passos curtos, sim. Tudo que envolve governo ou organizações que têm ligação com o governo é a passos curtos. Mas é melhor do que o que você pensar até agora. Olha, eu já mexo com isso já desde 2014. Então já tem mais de 10 anos que eu tô tentando, né? E o resultado que a gente alcançou, teve resultado, mas ainda é muito pouco. Eu espero que com ali a colaboração com o pessoal do Shakyo, né, do Ken Shakyo, que eu consiga aí dar passos mais largos, entendeu? Pelo menos mais largos do que eu dei até agora. E claro que para tudo isso é importante não só a colaboração dos próprios japoneses que eu conheço, mas de vocês estrangeiros também, né? O pessoal não pode continuar nessa coisa de cada um por si. Eu espero que com o tempo as pessoas comecem a se conscientizar e tentar falar comigo para que a gente possa juntos, né, planejar como é que a gente vai poder fazer isso funcionar, ok? Bom, de maneira geral, eu vou deixar hoje o vídeo por esse ponto, né, para não ficar muito estendido, né? Espero que tenha sido interessante para vocês. Tá, antes de eu fechar, deixa eu só falar uma coisa assim, um resumo básico das conversas ali, né? Tipo, para cada projeto eles escutaram e deram a opinião deles, né? E uma das coisas que me chamou a atenção e que na verdade mostra a necessidade, o porquê que é necessário de se criar ali um projeto de conscientização de coexistência multicultural é que os próprios japoneses, pelo visto ali, o pessoal do próprio comitê já comentou, tipo, né? Mas que se for investir em questão de intérprete e tal, não sei o quê, custa muito caro e você perde muito tempo até você preparar ali todo um sistema onde tem várias pessoas, intérpretes que possam estar ali trabalhando e tal, né? E a gente está numa época onde as máquinas de tradução, elas estão muito boas, né? E o preço delas também caiu bastante. Então, será que não seria mais fácil comprar esse tipo de máquina e tal? Aí a pessoa deixou isso como uma sugestão, entendeu? Hoje não deu pra gente discutir muito, então foi uma sugestão básica, né? Mas isso mostra como que as pessoas não entendem como funciona a ideia de intérprete, né? Geralmente, para você falar assim, onde é o banheiro, né? Perdi minha carteira, essas pequenas coisas, sinceramente, um smartphone ou então um aplicativo, um aparelhinho de tradução é o suficiente realmente para quebrar seu galho. O problema tá quando você tem que resolver problemas mais sérios. Por exemplo, você bateu um carro, você tá tendo um problema complicado ali no seu bairro com questão de lixo, né? Quando a coisa fica mais séria, aí a gente entra no problema que vai além do problema do idioma e começa a entrar no problema cultural. O próprio problema cultural faz as pessoas não conseguirem se comunicar entre elas, porque elas estão falando, o bagulho pode até ser traduzido, mas o significado não fica exatamente como tem que ser. A comunicação ela não se estabelece direito por causa da diferença cultural. E é em momentos como esse que o intérprete é importante, porque ele vai já levar em consideração essa diferença cultural e fazer a coisa funcionar. Mas é como eu falei, a ideia não é convencer de que precisa ter muitos intérpretes. Não, é importante ter os intérpretes ali. Mas não é questão de o governo tem que bancar tudo isso. Não, não. É criar um sistema onde os intérpretes possam encontrar os seus empregos e aí você ter pessoas que têm essa capacidade de fazer intérprete prontas ali para poder fazer os intérpretes às pessoas quando elas precisam, nem que seja pago, né? Quem não quiser, faz por conta. Mas o problema hoje em dia é que não tem muito intérprete disponível, justamente porque não existe um sistema. Quem vive de intérprete, mal vive. É difícil, eu mesmo, já falei para várias pessoas. Para mim poder viver bem, eu além dos meus trabalhos de intérprete, que eu passo noite sem dormir, vira e mexe por causa do tanto de trabalho que eu faço, eu ainda tenho que fazer 2 bicos. Eu faço um bico numa terma japonesa, né? Ou seja, um trabalho braçal de limpeza de terma, né? De onsen. E também faço um serviço de entrega de jornal, de madrugada. Então, tipo, o período da madrugada ali, eu passo boa parte dele acordado, trabalhando, né? E é o único jeito de conseguir complementar minha renda para eu poder continuar fazendo o que eu faço. Porque eu gosto do que eu faço. Então, para poder continuar fazendo isso, eu tenho que fazer tudo isso. Então, tipo, seria importante criar-se outras maneiras de emprego para pessoas capacitadas poderem trabalhar normal, ter um salário garantido e, quando necessário, poder trabalhar com isso. Então, tipo, é bem complicado, é bem complexo, como eu falei pra vocês. Não dá pra só falar assim, intérprete, dá pra usar o smartphone. Não é isso. E isso acontece justamente por uma falta de conscientização das pessoas, uma falta de compreensão do que a coexistência multicultural. Então, assim, eu vou continuar batalhando para conseguir fazer com que isso funcione, né? Eu vou continuar não medindo esforços para fazer com que tenha resultado, né? Espero que, com o decorrer do tempo, né? Os estrangeiros, principalmente os brasileiros, já que eu sou brasileiro, né? Possam compreender melhor, colaborar mais, né? Vamos ser sinceros, tem mais japonês colaborando do que estrangeiro. Então, essa é a parte mais importante, beleza? Mas, de maneira geral, é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde você está e também deixei comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês.
Aproveite os comentários para deixar sugestões, que eu sempre lembro com essa de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!